Olá, pessoal. Eu sou Johanna Campos, host do podcast Formosa, e hoje eu estou aqui com a doutora Daniela. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre acne e cuidados com a pele. E aqui está a doutora Daniela, que vai falar um pouco mais com a gente sobre isso e vai se apresentar agora. Então, eu sou a doutora Daniela Moreira, eu tenho mais de 20 anos de formado, sou médica, sou dermatologista e acne é um assunto do consultório, é um assunto do dia a dia. Não tem um dia que a gente não esteja no consultório que a gente não atenda um paciente com acne, com dúvidas, às vezes fazendo coisas erradas, às vezes até no caminho certo, mas precisando de uma orientação para poder levar ao sucesso aí no tratamento da acne. Doutora, muitas dúvidas sobre acne hoje tem, né? Um fator assim relevante, ele é mais genético ou alimentação hoje? Então, a acne, ela tem toda uma história por trás dela. A gente tem o que a gente chama hoje de expossomas da acne. É a influência não só da parte genética, é claro que aquele paciente que tem o pai e a mãe com acne, ele vai ter chances a mais do que aquele que não tem. Mas hoje a nossa alimentação, a alimentação que a gente diz Muito. demais, alimentação ocidental, a questão do sono, da atividade física, daquilo que o paciente passa no rosto, aonde esse paciente mora. A gente sabe que os países tropicais têm mais acne. Então, assim, a acne ela não está restrita só à questão da genética. Tem muito mais assunto aí, muito mais coisa por trás disso aí. É um assunto bem vasto, né? E outra coisa, doutora, os alimentos hoje processados, eles influenciam bastante na acne ou não tem fatores relevantes? A alimentação ela é importante, não é a causa, não está dentro da, vamos dizer assim, da patologia da acne, do entendimento do que acontece. Mas uma alimentação com muita coisa industrializada, com muito açúcar, muito alimento processado, vai atrapalhar sim o tratamento, vai inflamar mais esse rosto, vai dificultar a gente caminhar nesse tratamento com certeza. Sim, é onde que entra a lactose e o chocolate também, que normalmente fala, o vilão hoje do acne é a lactose. Não, é o chocolate. Isso influencia mesmo ou não? Influencia, mais ou menos por volta de 2018, foi mesmo constatado que o chocolate ele pode ser realmente uma causa de piora da acne. Então, antigamente a gente entrava no consultório, eu acho que não é bem o chocolate, eu acho que são os hormônios, acho que é isso, que é aquilo. Mas não, em 2018 saiu um grande estudo e que nos mostrou esse dado, que realmente o chocolate ele pode estar associado à piora da acne. E a lactose não é bem a lactose, mas o leite, né? O leite em si, ele ativa uma via do nosso organismo que gera inflamação e que vai interferir na acne também, em outros processos, obesidade e tudo mais, mas a via da acne já está assim, compreendida em algumas partes, então a gente sabe que o leite sim, mas até agora parece que os derivados do leite não, é mesmo a relação com o leite. Com leite, né? E outra dúvida, doutora, muitas pessoas falam, os tratamentos tópicos não ajudam muito na acne. Realmente não? Ou é necessário sempre fazer o uso de medicação via oral? Ou hoje os procedimentos tópicos também ajudam bastante? Então, num quadro de acne leve, ou seja, aquela acne que só tem mais cravinho na região T, na região do nariz, no queixo, na região da testa, pode ser que apenas cuidados de rotina, hidratante, sabonete, um creme específico possa resolver esse problema em 3, 4 meses. Nada na acne vai muito rápido, então tem que ter paciência e persistência. Mas na grande maioria das vezes a gente precisa entrar com medicação, nem que seja o antibiótico por via oral, ou então o uso do Roacutan, às vezes é necessário e importante. Uma dúvida sobre Roacutan, doutora, que ela gera muita polêmica. As pessoas hoje pensam que é somente tomar o Roacutan, mas por trás do Roacutan todo tem um processo de acompanhamento também, não tem? Verdade, essa medicação, ela não em 90% das acnes, ela não é nunca a primeira opção. Numa acne grave, sim, mas a acne grave, ela não é tão frequente assim. Então, acaba que a gente pode optar em fazer o uso do Roacutan, não como uma primeira opção,
se o paciente não tiver nenhuma contraindicação. E por que essa medicação que ela é efetiva não é a primeira indicação? É porque ela exige do paciente, né? E exige do médico também um acompanhamento mais ali, mais perto do paciente, checando exames da função hepática, da função renal, que são os órgãos ali onde a medicação circula. Então, o metabolismo do Rocutan é feito no fígado, né? E a sua excreção, ela é feita pelo rim. E ele também pode interferir na questão da lágrima, né? Então, a gente fica controlando esses parâmetros para que o resultado da acne seja bom, mas que a gente não arrisque em curar a acne e trazer, por exemplo, um problema no fígado ou um problema no rim. Além do Rocutan, então, antes entra com alguns outros medicamentos antes de ir pro Rocutan, né? São sempre assim. E outra dúvida, doutora, é o que? O Rocutan ele também causa queda de cabelo. E isso, a influência da alimentação nesse tratamento ajuda bastante? O Rocutan, sim, para alguns pacientes pode provocar essa questão, a gente chama isso de eflúvio telógeno, algumas medicações, o Rocutan é uma delas, o paciente começa a tomar, uns 2, 3 meses depois, começa a notar o cabelo caindo. Tem alguns pacientes que não referem, mas alguns, sim, sofrem com essa queixa. A alimentação, ela é muito importante na acne, e o paciente de Rocutan é um paciente que ele tem muito ressecamento da pele, ressecamento da secreção ocular, da secreção nasal, do próprio cabelo. Então, a gente checa a alimentação desse paciente. Durante a consulta, a gente está sempre verificando o número de refeições, como esse paciente se alimenta, onde que está a proteína desse paciente. Em alguns casos, a gente faz suplementação, sim, e aconselho o paciente a aumentar a fonte de ômega 3. Isso é muito importante dentro do tratamento da acne. Hoje, porque muitas pessoas pensam que só vou tomar o Rocutan e minha acne vai acabar. Então, por trás disso existe todo um acompanhamento, né? Tanto na alimentação, na suplementação de vitaminas. Tudo é um conjunto. Sim, e também dos exames, né? A gente não pode esquecer, a gente está sempre ali acompanhando o paciente, a dose ela é calculada, então tem que acompanhar peso, alimentação, exames, para que esse paciente passe bem pelo tratamento de Rocutan e realmente consiga colher só o benefício. Só o benefício. Já que nós estamos falando de Rocutan, uma dúvida que todo mundo tem polêmica. Eu queria saber a famosa dose da beleza que todo mundo fala da pele para o Rocutan. Então, o Rocutan realmente ele levou muito essa fama, mas que hoje ainda repercute dentro do consultório. Às vezes a gente vê adolescentes querendo usar com uma acne muito leve, que a gente conseguiria resolver de outra forma, mas quando usa o Rocutan a pele fica maravilhosa. E acaba que ao longo do tempo a gente vê que não é muito bem por aí, existem coisas melhores para a gente fazer, mas para a dose da beleza é uma dose bem baixinha, às vezes em dias alternados, né? Mas que vai exigir também acompanhamento para não ser pego de surpresa aí com algum efeito colateral. E uma dúvida também que o Rocutan gera. Após tomar o Rocutan, tem que ficar 5 anos sem poder engravidar. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. Assim, durante o tratamento, todas as mulheres em idade fértil têm que fazer o uso do Rocutan e um método contraceptivo. Por quê? Não é porque ele é abortivo. Não é, né? Mas o problema dele é malformação fetal. Então, assim, se tiver usando o Rocutan e engravidar nesse período, pode realmente trazer complicação para o neném. Então, esse é o primeiro ponto. Até 2 meses do Rocutan, mais ou menos aí uns 60 dias, 3 meses, é importante que a mulher ainda mantenha esse controle, essa precaução. Para o homem não existe uma precaução em falar assim, o homem que está tomando não pode engravidar. Não existe essa precaução. Agora, talvez a confusão esteja porque existe uma outra medicação da mesma família do Rocutan, que se chama aceteretina. Essa realmente precisa ficar um tempo bem prolongado sem engravidar. Mas o Rocutan não é o caso, é mesmo esse controle mais aí de uns 2 meses, que é o tempo que o remédio ainda está circulando no organismo. Então, normalmente isso é um mito, vamos se dizer. Sim. Porque todo mundo toma e fala assim, eu tenho que ficar 5 anos sem poder engravidar. Então, não é bem por aí. Uns 2 meses já está bem suficiente. E voltando à parte da alimentação, doutora,
A acne, tem três tipos de acne, né? Que falam na adolescência, a acne jovem e a acne adulta. A alimentação também favorece nessas partes, dessas etapas dela, ou não? A acne nessas fases elas vão aparecer mesmo? Então, essa é uma pergunta boa, porque recente foi levantada uma questão sobre o papel dos hormônios na acne. Então, será que a acne só acontece mesmo no adolescente, porque os hormônios estão muito altos? Sim, na época da adolescência a gente tem os hormônios, os andrógenos estão elevados, mas identificaram que uma das substâncias envolvidas na patologia, da reação da acne, é o IGF-1, que é o fator de crescimento de insulina do tipo 1. Esse fator de crescimento, ele também está alto durante a fase da adolescência. Então, hoje já gerou uma maior atenção nesse questionamento. Será que é mesmo só a questão do hormônio? Então, isso hoje já está bem assim interrogado. E a gente acaba vendo acne não só no adolescente, na mulher adulta, hoje a gente pega também homens com acne aí na fase adulta, mas também até na fase infantil e até na fase de recém-nascido. Então, às vezes, tem mães que levam no pediatra, o pediatra acha que é alergia, que é brotoeja, e às vezes é uma acne neonatal por conta do hormônio da mãe que passou para o neném ali naquela fase do nascimento e que a gente não precisa fazer absolutamente nada e esse bebê vai recuperar bem. A acne infantil é diferente. A acne infantil ela precisa às vezes até ser tratada porque pode gerar até sequela, pode gerar cicatriz. A acne na adolescência, a gente tem essa questão hoje, será que é só a questão do hormônio? A alimentação influencia? A alimentação vai influenciar na acne da adolescência, inclusive tem um trabalho recente mostrando que adolescentes obesos, adolescentes que têm síndrome plurimetabólica, que têm resistência periférica à insulina, têm mais acne. E, ao mesmo tempo, eles investigaram alguns grupos populacionais, geralmente são grupos indígenas, que vivem em áreas assim mais remotas, em comunidades, que plantam e comem dessa plantação, comem muito peixe. Essa população não tem acne. Então, eles começaram a questionar aí o valor da dieta, e a gente vê muito bem isso na adolescência. Então, se pegar o grupo de adolescentes que estão com índice de massa corporal normal e pegar aqueles que estão obesos, nesse grupo aqui vai ter mais acne. E a gente sabe que a mulher que tem a acne na fase da mulher adulta, você passa o tratamento todo para essa mulher. E se você colocar uma dieta de baixo índice glicêmico, essa mulher vai responder melhor. Então, a dieta, ela influencia para todas as faixas etárias. E igual a senhora comentou, que a população que teve menos acne consumia bastante peixe. Exatamente. Então, o ômega 3, ele ajuda bastante na parte que é inflamatória. Demais, porque ele combate não só a parte da inflamação. Hoje, a acne, ela está classificada aí dentro do rol das doenças inflamatórias da pele, né? E também ela tem uma questão que a gente chama que são os comedões, que são os cravos. Sim. E o ômega 3, ele produz uma substância que abaixa esse fator de crescimento de insulina, ele abaixa esse fator, então ele melhora também a parte dos cravinhos. Então, é ótimo a associação do ômega 3. Como ele abaixa, então, quem tem também resistência à insulina, então, pode ser que venha dar mais espinha. É verdade, a gente tem, tanto é que a gente sabe da relação entre a síndrome dos ovários policísticos, essa é uma questão de hiperandrogenismo, aí sim o hormônio está alterado para essa mulher, você vai dosar o hormônio dessa mulher, vai estar alterado, né? E geralmente mulheres que fazem mais resistência periférica à insulina, tem mais chance de diabetes e tem mais acne. A acne, nesse caso, deixa de ser só uma questão dermatológica e passa a ser um sintoma da síndrome. Então, nesse caso, realmente tem a ver, sim, essa facilidade de resistência periférica à insulina com a acne. E, doutora, não sei se essa é a palavra certa, as espinha interna, essa relevância, também tem a ver também com a insulina?
Ou não? Isso já é diferente? Como que funciona? Então, Diferenciar elas. na verdade, a acne ela é uma doença polimórfica. Então, você vai encontrar lesões na grande maioria dos pacientes, claro, você vai encontrar lesões de vários tipos. Você vai encontrar desde o cravinho, né, que é aquele que todo mundo sabe o que é, até as pústulas, que são aquilo que tem pus, né, aquela parece uma bolha cheia de pus, então que às vezes o paciente gosta de apertar. Tem aquelas que formam cistos, que é o que a gente diz que é a interna, né? E elas, na verdade, são uma forma de evolução. Tudo começa lá do cravinho, daquela pequenininha, que pode evoluir para todas as outras. Não tem tanto a ver, assim, uma conexão entre a resistência periférica à insulina e a formação delas. A gente sabe que existe a resistência periférica à insulina, existe a síndrome do ovário policístico e a acne. E eles têm, se a gente pudesse botar vários círculozinhos, a gente ia encontrar a interseção entre as três, porque eles têm alguma coisa ali em comum entre essas três situações. E outra dúvida muito recorrente, como a senhora falou de ovário policístico, hoje a mulher também sofre muito com endometriose. Endometriose também causa espinha ou não? Na verdade, não tem tanta essa relação. Porque né? ela é inflamatória, né? A endometriose é uma doença inflamatória, cada vez mais frequente. A gente pega mulheres acometidas. Às vezes parecia que o diagnóstico era mais difícil de ser feito. Hoje a gente já atende muitas mulheres com endometriose e acne. A relação mesmo é mais com a síndrome do ovário policístico. Existem outras doenças também, assim, que cursam com alteração hormonal, né? E que vão ter a acne como um sintoma da síndrome. Hoje, assim, uma dica que a senhora daria para quem quer ter uma pele mais saudável seria quais os alimentos principais para incluir na alimentação? Então, esse é um assunto do meu interesse, que eu estudo muito, que é a associação não só dos remédios, né? Hoje a gente tratar uma pessoa só buscando o remédio, eu acho pouco. Eu acho que a gente tem que compreender mais sobre estilo de vida, sobre alimentação, e a gente vê o impacto disso todos os dias no consultório. O estudo muito grande dentro da dermatologia é a dieta mediterrânea. Só que quando a gente fala esse nome, nossa, dieta mediterrânea, então eu não vou conseguir fazer no Brasil. Mas consegue sim. A gente tem bons óleos, por exemplo, o óleo de coco é um bom óleo para entrar nessa dieta. As castanhas brasileiras, o peixe que tem, a nossa diversidade de fruta. Então, é fazer uma dieta o máximo possível in natura. O que é uma dieta in natura? É aquilo que está os nutrientes naturais, né? Naturalmente. Você não abre um pacote para tirar uma maçã. Até Sim. pode abrir, mas assim, aquilo não vai estar processado, não vai estar... Foi realmente retirado de uma árvore, colocado lá para vender. E esse tipo de alimento é que deve ser consumido, né? Então, aumentar a ingesta de frutas, verduras, né? Eu vejo sempre questionando os pacientes que é muito raro o paciente que coma mais de 2 tipos de fruta por dia. Para algumas pessoas que estão nos escutando, devem falar assim, nossa, sério? Para mim, eu como muitas frutas aí ao longo do dia. Mas tem pacientes que às vezes passam uma semana sem comer fruta. Isso é importante para o nosso organismo. A gente sabe que se eu quero um cabelo bonito, se eu quero uma unha bonita, se eu quero uma pele que não seja tão inflamada, eu preciso dar aporte de vitamina, eu preciso ter proteína. Então, é mais ou menos por aí, uma dieta à base de cereais, com pouca carne vermelha, mais carne branca, né? Utilizar frutas, poder comer uma variedade de verduras. Aqui na nossa cidade de Formosa isso não é difícil, a gente tem feiras que acontecem aí ao ar livre durante vários dias da semana, então você pode, além de comprar com bom preço, comprar variado. Sim. E normalmente nessa dieta, a senhora acha interessante associar mais a medicação ou suplementação? O bom era que a gente pudesse orientar para o paciente e ele seguir aquela dieta sem precisar suplementar. Mas na verdade é muito difícil isso, muito difícil. Porque, por exemplo, a gente que é mulher, a gente precisa ter um aporte de proteína bom. Mas às vezes para ofertar muita proteína eu tenho que aumentar a caloria. E nem sempre essa mulher quer ganhar peso. Exatamente. Então a gente acaba tendo às vezes que utilizar
mão de um whey protein para cada tipo de pessoa, claro, né? Às vezes tem pessoas que não vai poder utilizar a proteína do leite, então tem outras possibilidades, tem os aminoácidos. Às vezes também é uma pessoa que fala assim, ai, olha, até que a verdura vai, mas comer mais de 2 frutas por dia para mim tá difícil, você vai precisar suplementar de alguma forma. E tem gente, por exemplo, no caso da acne que a gente está falando aqui, se a gente aumentar a ingesta de ômega vem dos peixes. Então tem gente que não consegue comer peixe ou só gosta de comer peixe quando está numa área mesmo de praia ou que tem peixe fresco, acaba que a gente vai ter que partir para suplementação mesmo. E outra dúvida, doutora, que entra agora a parte da acne na menopausa. Essa acne na menopausa, ela é tratada como? Igual todas as outras ou tem um tratamento diferente? Pois é, a gente observa cada vez mais as mulheres indo aí com acne até os seus 40, 45. Eu tenho pacientes que falam assim, nossa, mas eu acho que eu não vou sair nunca da adolescência, eu já tô quase na menopausa, mas essas espinhas não me deixam. A gente precisa, às vezes, abordar do ponto de vista hormonal, e aí tem que ter um bom entrosamento entre o dermatologista com o ginecologista para a gente poder trazer o melhor para essa paciente. Porque ainda tem muita gente por aí que acha que a acne vai tratar com anticoncepcional. E não é bem por aí. Eu já fui vítima disso. Tratamento de acne com anticoncepcional. Só que não adiantou nada. Fiz tratamento com anticoncepcional durante 1 ano. Quando eu tirei o anticoncepcional, ela veio pior. É exatamente isso que acontece. Porque ela se tornou uma acne hormonal, que se diz? Então, essa acne hormonal, a gente vê ela assim, igual a gente estava falando há um pouquinho de tempos atrás. Por exemplo, na síndrome do ovário policístico, essa é uma acne hormonal. A acne faz parte do sintoma, além do hirsutismo, que é o aparecimento de pelos em área de barba, área peitoral, às vezes a área mais masculina, essa mulher vai apresentar acne como um sintoma dessa síndrome. Mas dizer assim, minha acne é hormonal. Tá, mas não é bem assim, porque a gente, se fosse dosar, a grande maioria das pessoas fala assim, a minha acne é hormonal. Aliás, eu faço isso com todos os pacientes. É muito raro a gente achar alteração no hormônio que a gente tira do sangue. Então, você dosa aquele hormônio lá do sangue, geralmente os níveis estão adequados, né? Então, a gente questiona até um certo... Por isso, esse questionamento. Será que mesmo a acne do adolescente é do adolescente porque ele está com muito hormônio? Sim. É questionado. É claro que tem sim a acne hormonal, que é essa daí, da síndrome do ovário policístico. A grande maioria das acnes a gente não vai encontrar essa desregulação hormonal. Aí, igual eu estava te falando, doutora, depois que eu tirei o anticoncepcional, eu entrei com antibiótico e tive que mudar a alimentação. Aí não fez efeito, foi onde que eu tive que entrar com tratamento com o Rocutan também, só que eu não me adaptei ao Rocutan. E quando não se adapta, qual que é o procedimento que tem que fazer? Aí vai para os tópicos junto com a alimentação? Então, a grande maioria dos pacientes, se você fizer a combinação certinha de antibiótico com derivado da vitamina A, a gente vai resolver aí uns 80% dos casos. Desses 80% que não resolver, a gente acaba indo para o Rocutan. Aí nós vamos resolver aí uns 95% dos casos. Agora tem 5% dos casos que realmente é desafiador. É o paciente que você faz, melhora, começa a tirar um remédio, piora. Aí a gente começa a fazer remédios que a gente diz assim, a indicação off-label, ou seja, não está em bula, é trabalho, é artigo de revisão. Você começa a utilizar aí um monte de outras substâncias para tentar e ver qual é aquela que o paciente vai. Mas graças a Deus não é a maioria dos pacientes, mas às vezes tem que fazer um malabarismo desse paciente melhorar, utilizar procedimentos de consultório, e às vezes consegue melhoras muito curtinhas, então acaba sendo um desafio mesmo tratar. E sempre, doutora, a acne que a gente estava falando agora é interna, ela é muito inflamada. E essas manchas que ficam no rosto, algum tratamento atópico, alguma coisa, já sai do consultório da senhora, já com prescrição para poder fazer esse tratamento, junto acompanhado de uma alimentação também anti-inflamatória, tudo? A gente tenta fazer isso, mas nem sempre é possível. O primeiro passo é desinflamar. Eu preciso desinflamar. Às vezes, o que eu vou usar para desinflamar pode ajudar, assim, clarear essas espinhas, clarear essas manchas. Mas o tratamento de mancha, de cicatriz, ela fica por um próximo passo.
Primeiro eu tenho que desinflamar, mesmo porque muitas das vezes a mancha que está no rosto é por conta do processo inflamatório. Então, quando eu começo a tratar o processo inflamatório, eu já vou dando uma melhorada nessas manchinhas que ficam no rosto. Igual a senhora falando, né, do processo desinflamatório. Esse processo desinflamatório, ele também entra a parte intestinal. Com certeza, né? Cada vez mais a gente vê aí os estudos pegando a parte do que eles dizem que é o eixo intestino e pele. A gente sabe que o paciente que tem desbiose intestinal é um paciente que às vezes a gente pena ali para conseguir tratar várias doenças e a acne é uma delas também. Então, às vezes a gente se complica no tratamento porque o paciente não se alimenta bem. Esses pacientes que vivem ligando para o iFood, que só gosta de salgadinhos, que adora comida processada, comida muita fritura, a pele vai reclamar. Responde, né? Responde. Doutora, assim, qual é a dica para a senhora dar hoje para as pessoas que querem ter uma pele saudável, sem acne? O que a senhora aconselha essa pessoa a fazer hoje? Então, gente, olha, ter pele saudável não é uma coisa do outro mundo, não. A gente pode fazer isso sim, tomando conta da nossa alimentação, do nosso dia a dia, dormir bem, praticar atividade física. A gente sabe que a prática de atividade física libera muitas substâncias que são importantes para o nosso organismo e que vai nos ajudar no tratamento, seja da acne, seja do rejuvenescimento. E é claro, o dermatologista está aqui para te dar a mão e para te oferecer tratamentos que vão facilitar esse processo, que vão te ajudar a sair mais rápido da crise de acne ou para envelhecer melhor, enfim. Existem sim várias possibilidades que a gente pode fazer, não só baseada em remédios, mas sim utilizando a comida, utilizando os hábitos do dia a dia e as estratégias que a gente tem aí dentro do consultório para trazer mais saúde e uma pele mais bonita. E já gerenciando o nosso envelhecimento desde a adolescência para chegar à velhice com aquela pele de peixe, igual a pele da doutora, que linda. Obrigada. Doutora, voltando na queda de cabelo que o Roacutan também causa. Agora eu queria saber do queridinho do Brasil que está sendo o Mounjaro. O que ele está sendo de fator relevante hoje? Pois é, o Mounjaro ele vem com uma proposta, né, de emagrecimento, está sendo utilizado de uma forma, às vezes, até sem acompanhamento, as pessoas utilizando, e acaba que isso impacta, assim, dentro do meu consultório, porque eu recebo muita gente com queda de cabelo. E às vezes é até difícil o paciente contar pra gente o que está usando. Você vai investigando, e aí, o que você está tomando? Ah, eu tomo isso, eu tomo aquilo, tô no protocolo de emagrecimento. Eu, tá bom, tá usando o Mounjaro? Tô. E isso é uma outra medicação que faz esse eflúvio telógeno. E às vezes, nesse processo de emagrecimento muito rápido, isso gera uma flacidez. Essas dietas restritivas, com baixa proteína, isso realmente impacta muito a pele. Por quê? Eu preciso de proteína, eu preciso ter ali por volta de 1,8 gramas por quilo de proteína. Isso é coisa pra caramba. Um ovo tem 6 gramas, por exemplo, de proteína. Então, a gente fazer uma dieta que dê esse aporte, né, diário, às vezes você vai ter que suplementar, entrar com whey, e às vezes a gente vê as pessoas fazendo uns jejuns malucos e isso vai impactar. Às vezes a gente pega paciente com emagrecimento importante, isso também a gente vê no bariátrico, que acaba tendo um envelhecimento precoce, flacidez, e aí tá na hora às vezes de repensar, organizar, procurar realmente não um dermatologista, mas um nutricionista ou um nutrólogo que possa orientar melhor essa pessoa, suplementar melhor e fazer atividade de musculação, usar os estimuladores de colágeno, né? Hoje a gente utiliza muito Sculptra dentro do consultório, então a gente consegue melhorar às vezes essa flacidez, de emagrecer muito rápido, a perna tá toda caída, o abdômen, a região do bumbum, a gente pode tratar com Sculptra. E o Sculptra é um bioestimulador, né, de colágeno. Exatamente, ele é o ácido polilático, ele é o bioestimulador mais estudado no mundo, com muita segurança de ser realizado. É claro que tem que ter técnica, tem que ter orientação, aplicar na camada correta para a gente ter um bom resultado, mas acaba sendo uma opção para quem faz esses emagrecimentos muito rápido, para quem perde peso muito rápido. Sim, e outra dúvida, doutora, com essa perda de peso, hoje o tratamento mais eficaz é o bioestimulador e suplementação alimentar para ter de novo uma pele saudável, tudo. E a parte capilar que cai muito, também é suplementação
ou tem algum tratamento tópico que também tem que realizar junto? Existe sim, a gente tem hoje a terapia regenerativa, que é um tratamento inovador para o nosso país, né? Ela está aprovada aí no máximo tem 2 anos, mas fora do país isso já se faz há muito tempo, com resultados muito bons para eflúvio telógeno, para as causas de queda de cabelo genética. Então vem com essa proposta, e também o microagulhamento, onde a gente vai injetar nesse couro cabeludo aminoácidos, fatores de crescimento, o próprio minoxidil. Enfim, a gente tem estratégia sim para quando o paciente utilizou a medicação e teve um efeito que não foi interessante para a pele ou para o cabelo. Então, todo mundo que faz essas dietas maluca, vamos se dizer, é necessário desse acompanhamento, né? E qual é a sua dica para quem faz isso, essas dietas hoje, a senhora deixa de recado? Pois é, se você quer perder peso, né, é importante você procurar um profissional que saiba lidar com isso, investigar se você não tem uma doença de base e fazer aquilo que precisa ser feito. Comer de maneira saudável, mas comer proteína. Hoje a gente tem muito no consultório, eu acabo vendo isso por conta dos distúrbios de bulimia, anorexia, isso vai para dentro do consultório, porque a unha fica ruim, o cabelo fica ruim. Então, esses pacientes hoje têm o que a gente chama de carbofobia. Hoje tem pessoas que, eu não quero carboidrato. Carboidrato é importante dentro da nossa dieta também. É claro que a quantidade, o carboidrato específico, mas também ficar sem carboidrato não dá. E às vezes a pessoa vai desviar aquela carboidrato, que é uma fonte energética, para outra coisa que não seria interessante. E acaba ganhando peso, ou então perde muito rapidamente, e aí não aguenta viver naquela dieta tão fechada e acaba pegando mais peso, piorando, e, enfim, complicando. Quer perder peso, procura o profissional correto, porque aí você vai conseguir seu objetivo. Que evita queda de cabelo, envelhecimento precoce, Verdade, vários fatores, né? Verdade. Estamos encaminhando para o fim desse podcast. Doutora, eu gostaria de agradecer pela sua participação e gostaria de saber se a senhora quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo. Então, agradeço essa oportunidade para mim falar sobre acne, sobre alimentação. Eu gosto muito, é o meu dia a dia, é o que eu vejo no meu consultório, e poder ajudar as pessoas é muito gratificante. A gente chegar e ver um paciente com sucesso de tratamento, feliz. A gente escuta muito dentro do consultório: ai, que bom, recuperei minha autoestima, vou encaminhar meu parente, meu amigo. Então fico muito satisfeita por me abrirem esse espaço para a gente conversar sobre algo tão relevante, e eu espero que tenha contribuído aí com vocês. Mas se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer te ajudar a tratar da sua acne, da sua pele, do seu cabelo, enfim, cuidar mesmo aí da sua pele. Doutora, se a senhora quiser deixar as redes sociais da senhora, para o pessoal estar te acompanhando, e aonde a senhora atende? Então, eu atendo no Blue Tower Centro de Saúde, é uma clínica nova aqui na cidade de Formosa, e para quem quiser entrar em contato pelo telefone, meu número é 61 981 72 1307. E o arroba do meu Instagram é doutora DRA Daniela Moreira _. É isso, pessoal. Agradeço a cada um que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço.